Os Estados Unidos fizeram na noite passada a primeira intervenção militar ordenada pelo presidente Donald Trump. Foi um bombardeio a uma base aérea na Síria, uma resposta ao ataque com armas químicas que matou 82 pessoas, aliás, inclusive crianças, na última terça-feira na província síria de Idlib. Ao atacar um alvo do governo sírio, os Estados Unidos também enfrentam a Rússia, que apoia o regime do presidente Bashar al-Assad. É o que conta a correspondente em Atlanta, Leandra Felipe. Dezenas de pessoas ficaram feridas e pelo menos 6 militares e 9 civis morreram, segundo o exército sírio, devido ao lançamento de 59 mísseis norte-americanos contra a base aérea de Shayrat, perto da cidade de Homs, na Síria. O ataque, que destruiu quase completamente a base síria, ocorreu às 3h40 da madrugada no horário local. O bombardeio aconteceu em meio ao encontro entre Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping. Após o jantar entre os dois líderes, na Flórida, Trump interrompeu a agenda com a China para se dirigir ao país e ao mundo. Ele disse que ordenou o ataque militar à base aérea de onde, segundo ele, foi lançado o ataque químico na Síria na última terça-feira, que deixou mais de 80 civis mortos. Trump convocou os países civilizados a se unirem aos Estados Unidos na luta contra o que chamou de derramamento de sangue inocente e acusou o governo de Bashar al-Assad. Não há como contestar que a Síria usou armas químicas proibidas e ignorou um pedido do Conselho de Segurança da ONU, afirmou. Mas a Rússia contestou. Parlamentares aliados ao presidente russo, Vladimir Putin, disseram que o governo da Síria não usa armas químicas e que o ataque de terça-feira teria sido feito por rebeldes. Mais cedo, Putin afirmou que a decisão de Trump feriu a soberania de um Estado e que isso representa um golpe nas relações do Kremlin e Washington. A Rússia também convocou o Conselho de Segurança da ONU e o Irã, outro aliado de Assad, repudiou a ação militar americana. Do lado oposto, a Alemanha e a França divulgaram um comunicado conjunto em que afirmaram que o responsável pelo ataque é o próprio Assad, que para eles foi quem ordenou o uso de armas químicas. Reino Unido, Israel e Japão também declararam apoio a Trump. E agora a gente fala ao vivo com a nossa correspondente em Atlanta, Leandra Felipe. Leandra, boa tarde. O presidente Trump passou essa medida sem consultar, na verdade, o Congresso. Como é que isso repercutiu por aí? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Bem, a repercussão no primeiro momento, ontem, logo após o lançamento dos mísseis, a imprensa questionou. Mas logo vieram senadores republicanos confirmando o apoio ao presidente Donald Trump, que também disse que a decisão teve caráter extraordinário e foi tomada em caráter de urgência, o que, portanto, ele tentou justificar que a medida não passou pelo Congresso. A maioria dos senadores republicanos, como eu disse, já se pronunciou, mas também redes de TV, por exemplo, críticos do governo Donald Trump, já amenizaram o tom e começaram, de alguma maneira, a ter posições favoráveis. A CNN, por exemplo, ressaltou algumas vezes da situação grave que acontece na Síria mas também criticou o próprio Donald Trump, porque no passado ele se dizia contra qualquer tipo de ataque direto ao governo sírio, no caso de ataque ao regime de Bashar al-Assad. Luciana. O Conselho de Segurança da ONU também está reunido nesse momento, né, Leandra? O Conselho de Segurança da ONU já está reunido, a reunião começou ao 12h30 aí no horário de Brasília, e a Rússia está acusando os Estados Unidos de terem violado o direito internacional. A gente ainda não sabe qual vai ser o resultado da reunião, mas também a reunião do Conselho, o ataque de ontem aconteceu em meio a uma agenda importante para os Estados Unidos, que é o encontro dele com o presidente chinês Xi Jinping. Eles se jantaram ontem, depois da chegada de Xi Jinping na Flórida, e logo depois disso, Donald Trump fez aí o seu pronunciamento, validando e informando os motivos pelos quais tomou a decisão de os Estados Unidos atacarem diretamente, pela primeira vez, o governo sírio. Agora, isso acabou fazendo com que os dois países, a agenda dos dois tivesse um pouco
ofuscada neste momento, mas o presidente Donald Trump já disse que pretende visitar a China, mas ainda não falaram sobre o principal tema dessa reunião, que é justamente a pressão que os Estados Unidos querem fazer sobre a China para poder dissuadir a Coreia do Norte a desistir do seu programa de mísseis, Luciana. Obrigada, Leandra. A gente vai continuar acompanhando essa situação.